Olá, seja muito bem-vindo ao Congresso Pensar Contabilidade, o maior congresso de contabilidade online do país, com mais de 100 palestrantes de renome nacional. E vamos trabalhar um pouquinho sobre governança corporativa. Me chamo Matheus Calegari, fique muito à vontade e vamos trabalhar um pouco, né? Sou empresário contábil, palestrante, professor da BSSP, também sou delegado do Sicob e conselheiro do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, sou membro da Câmara de Fiscalização. Também sou conselheiro do CONSEA, Conselho dos Contribuintes do Estado do Acre, e a gente contribui de uma maneira geral com a sociedade, tentando levar informação para todas as pessoas e a importância da nossa profissão contábil para a sociedade, né? Então, a gente contribui um pouquinho e vamos ao que interessa, que é o quê? Governança corporativa, né? Deixa eu mudar aqui um pouquinho o vídeo aqui para cima. E nós temos os pilares da governança corporativa, que são os sócios, o conselho de administração, a auditoria, gestão, conselho fiscal, conduta e conflito de interesses. Mas mais abaixo, que são os princípios, né, que são, eu julgo como a base dos pilares. Esses princípios são fundamentais para o sucesso de uma boa governança corporativa, que traz transparência, equidade, responsabilidade e prestação de contas. O objetivo principal da governança corporativa é fazer com que os traços familiares e o conceito de propriedade sejam modificados para um ambiente mais profissional. E com esse conceito social, a gente consiga atingir os objetivos de uma boa governança, que são N objetivos, dependendo de cada corporação. Mas pode ser bem definida como o conjunto de processos, políticas, né, normas regulamentadoras e que orientam como a empresa deve ser dirigida, administrada ou controlada. Tudo isso tem que ficar muito claro para que todos entendam o processo que vai ser implementado de governança corporativa e qual o objetivo que ele tem em si para a sociedade. Dando sequência, o objetivo principal dos sócios, um dos pilares, né, é a existência dos sócios, né? Porque nós precisamos, não existe uma sociedade sem investidores. Os sócios são as pessoas que vão injetar as cifras acreditando nesse projeto e fazendo com que ele seja tocado para frente. Não é aceitável a confusão entre a pessoa física e a jurídica e tenha como objetivo a ocultação de patrimônio ou fazer alguma coisa que não seja de acordo com a legislação, fazer a confusão patrimonial com registro e uso de bens de pessoa física e jurídica. Essa não é a intenção dos sócios e que não deixam de ser meros investidores e participantes do sucesso dessa corporação, né? E a boa prática de governança corporativa exige uma boa organização e sintonia, né? A questão das agendas, das pautas, das atas e documentações desses encontros, que vão ser determinados pelos sócios o futuro da empresa. Então, os sócios, sem os sócios, a empresa não existiria. E o conselho de administração, e a partir daí ele é meio que uma sintonia das opiniões desses sócios. Eles representam a diversidade de opiniões e faz com que eles estejam lá traçando os planos estratégicos da corporação e atingindo os objetivos de acordo com a concepção e a nomeação dos sócios, cumprindo esses objetivos que são fundamentais. O conselho de administração, ele que vai, digamos que,
participar da tomada de decisões abaixo dos sócios, né? E a gestão? A parte principal da sociedade é a gestão dessa corporação, e temos alguns tópicos aqui que são imprescindíveis, né? Que é a valorização da imagem da empresa, em especial perante a sociedade, mas isso muitas pessoas esquecem da valorização interna, né? Mas é muito importante que todos entendam que os funcionários devem ter uma visão da empresa que seja a mesma das pessoas de lá de fora, ou até melhor, uma visão melhor. E levando essa imagem para a sociedade, isso você leva de que maneira? Com atitudes. E numa exemplificação aqui bem clara, para que todos entendam o valor da imagem, é que os processos que a gente teve de acordo com a Lava Jato nos últimos anos, que prejudicaram demais a imagem de algumas empresas, chegando até a ponto de algumas decretarem falência ou recuperação judicial. E essa valorização da imagem, ela é imprescindível para que a empresa ela continue cumprindo o seu objetivo na sociedade, que não é meramente apenas de lucro, né? Mas de uma harmonia geral que ela desempenha para todo o povo. E a administração de conflitos. A gente observa e começa a entender quais os planos que a gente deve traçar para a empresa e quais a gente não deve traçar. E o legal é você aprender com o erro dos outros, né? E a gente observando, o exemplo que eu posso citar aqui para vocês é sobre as telefonias. Elas têm uma dificuldade enorme na administração de conflitos que acaba prejudicando na valorização da imagem dessas empresas. Por quê? Muitas fazem cobranças absurdas, cobranças que não estão de acordo com o que foi estipulado em contrato, e aí acabam sofrendo medidas judiciais, sofrendo alguns impactos judiciais, mas que na concepção deles, colocando o dinheiro acima de qualquer coisa, eles veem que, às vezes, alguns valores cobrados de maneira errada, vale a pena porque muitas pessoas não vão atrás da justiça. E esses processos de algumas que vão à justiça, um compensa o outro, e muitas vezes elas saem no lucro, pelo fato de a grande maioria não procurar os seus direitos, e aí elas veem isso como lucro, mas a gente tem que deixar bem claro qual é a nossa posição perante a sociedade e a gestão, de que a valorização da imagem ela é um fator preponderante para o sucesso dessa corporação. Por quê? Nessa falha de administração de conflitos, você gera muitas vezes problemas intangíveis, né? Que num primeiro momento não é possível identificar, mas ao longo do tempo a gente verifica que são problemas gravíssimos. A gente pode colocar um exemplo prático aqui da Oi, que teve muita, em função de ser estatal no passado, né, foi vendida, e hoje está em recuperação judicial. A gente consegue visualizar com bastante clareza que o papel dela de valorização da imagem, de boa prestação de serviço, ficou muito aquém da expectativa. E aí ela teve como que eu posso dizer, essa punição da população quanto à má prestação dos serviços. E aumento da longevidade. Toda empresa ela pretende permanecer um bom tempo prestando serviços, né? Levando a sua missão, levando o seu objetivo para a sociedade,
E exemplo clássico disso também são os escritórios de contabilidade. Nós temos escritórios aí na terceira, na quarta geração que prestam serviços de qualidade e que souberam administrar conflitos, valorizam a imagem da empresa e decolam no aumento dessa longevidade. E a gestão ela vai ser responsável pela administração de tudo isso, focando agora na retenção e atração de talentos. É muito legal quando a gente verifica que as pessoas disputam uma vaga numa determinada corporação ou que sentem orgulho de trabalhar naquela corporação. Você vê que o sucesso daquela empresa está estampado no rosto dos seus colaboradores. Perdão. E a retenção desses talentos e a atração, ela gera um sucesso interno que a gente não consegue mensurar. E a partir dali a gente verifica que a gestão consegue assimilar uma boa gestão, que tudo que for levado em consideração, tudo que a empresa tem de positivo é conquistado por seus colaboradores, seja do baixo escalão ou do alto escalão. É uma engrenagem que tudo tem que estar em sintonia para que as coisas deem certo. Então, a retenção e a atração de clientes, ela é um fator que não deve ser deixado de lado, né? E a atração de investidores. A atração de investidores, ela é fundamental na captação, né, desses recursos. Por quê? Se a empresa quer aumentar a sua produção, se a empresa quer atingir outros mercados, se a empresa quer competir mais, aumentar a competitividade, seja lá o que for, tudo depende de recursos. E se você atrai mais investidores, aumenta o valor da sua empresa, você está praticando sucesso, porque você está seguindo todo o roteiro da governança corporativa, aplicando uma boa gestão, e com isso você está conseguindo também atrair investidores para a sua governança corporativa. A sua boa governança corporativa está fazendo com que mais investidores sejam atraídos. A preservação e o aumento do seu valor. A gente lá em cima falou sobre a valorização da imagem e que muitas empresas não têm esse cuidado, esse tato, né, de observar a preservação e o aumento do seu valor. Mas muitos acham que é só o valor financeiro imediato que cai ali na conta, o dinheirinho, né? E não é. A imagem dessa empresa perante a sociedade, que é um bem intangível, né? Você muitas vezes não consegue mensurar. Então, nós temos diversos exemplos aí. Um dos exemplos de boa gestão e que, sem propaganda, né? Mas o Bradesco tem a sua fundação, pratica um bom serviço para a sociedade, tem uma valorização da sua imagem, mas a gente não consegue mensurar esse valor. E também o aumento do seu valor, a gente sabe que aumentou e que preservou, mas não sabe quanto. Então, assim, muitas vezes não está em números, mas a gente consegue sentir no mercado a boa aceitação da população em função desse serviço prestado, né, de valorização da imagem e tudo mais, e uma boa gestão é fundamental para conseguir acampar todas essas ideias maravilhosas. Junto disso, reflete diretamente na gestão do negócio a qualidade das decisões e eficiência dos processos. Toda empresa que se preze, ela tem que ter processos, ela tem que saber do seu controle, e a gestão tem que estar aqui, com tudo na mão. Nós temos escritórios de contabilidade que o dono muitas vezes cansei de palestrar com alguns e dizerem o seguinte: olha, minha empresa
como é que você dá conta de uma empresa tão grande? A minha empresa está aqui na minha mão, eu consigo determinar tudo por aqui, pelo sistema, e isso é muito bacana de você demonstrar, em especial para o seu cliente, o processo de boa gestão e de controle, né, de governança corporativa, compliance, deixando claro que você não fala apenas, mas que você implementa e também leva essas ideias para os seus clientes. E uma boa gestão parte disso, né? Não só de teorias, mas de práticas que são essenciais para o sucesso do negócio. Mas a auditoria e o controle, pessoal, é a nossa área. É o que a gente tem que ter o maior carinho possível, deixar claro que a nossa praia é essa e que as pessoas devem o maior respeito ao processo de controle que parte da auditoria. A gente começa pela contabilidade, né? Na realidade, não é nem pelo processo da contabilidade. A contabilidade já alerta a gestão desde lá de cima a tudo que deve ser feito, de configuração de sistema, de tudo para que não chegue errado até a contabilidade, e o controle interno faz esse trabalho também, e a contabilidade faz essa triagem, fazendo com que a informação produzida, as demonstrações financeiras sejam claras e precisas. Por quê? Não adianta você ter uma contabilidade imprestável, né, que não reflita a verdade daquela empresa. Então, a contabilidade tem que ser fidedigna, ela tem que demonstrar a realidade dos fatos, e nós devemos também levar aos responsáveis que é o coração da empresa, e não cuidando do coração você prejudica todo o resto. E aí, o controle interno, ele vai ser, toda organização deve ter, né, seus processos de monitoramento e controle das operações, que garantem um trabalho de qualidade de prevenção de riscos. Pode-se antecipar a contabilidade, como, por exemplo, a emissão de nota fiscal com o código certo, para que não tenhamos problemas futuros, como, por exemplo, em lançamento de SPED. Nós temos muitas dificuldades, e, em especial, caindo na conta da contabilidade por emissão com código errado, por alíquotas erradas, né? Então, o controle interno também cabe a ele auxiliar nesses processos, evitando danos futuros para a contabilidade e, consequentemente, para a corporação. E a auditoria, periodicamente, deve ser feita, interna e externa, para investigar se as boas práticas estão sendo aplicadas. A parte boa da auditoria é que esses atores, né, sejam os colaboradores, sejam os investidores que participam diretamente da empresa, sejam os acionistas que não participam, né, os externos, todos devem ter ciência do que se passa na empresa. Mais à frente vamos ver o princípio da transparência, que vai dizer exatamente isso. Então, com base na auditoria, na identificação das irregularidades, dos fatos incorretos que não foram solucionados, eles podem verificar se vale a pena correr o risco ou não em função daquela sociedade. E o Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal tem a sua função, que é de fiscalizar as ações praticadas pelos administradores e opinar sobre as contas da companhia. Mas não só isso, como a aprovação também dos debêntures, né, da emissão de debêntures, as demonstrações financeiras, modificações de capital, então, incorporação. Então, todas as atitudes, todas as decisões importantes vão passar pelo Conselho Fiscal e dependem da aprovação desse Conselho Fiscal. A não aprovação dele é um checkmate para que seja dado sequência numa determinada ideia. Então, depende da aprovação desse Conselho Fiscal e que os investidores, os pretensos investidores, saibam também da tomada de decisão. E que todos esses atores
tenham um compromisso com uma boa gestão e que o Conselho Fiscal tenha neutralidade para decidir sobre os assuntos que foque no benefício da empresa, não dos seus sócios. Porque primeiro você tem que verificar o princípio da entidade, e aí você vai verificar que ela é a pessoa principal, e a partir dali os sócios vêm depois. A conduta e o conflito de interesses. Talvez seja dos pilares, um dos pilares mais importantes para a corporação, e essa conduta e o conflito de interesses tem que ter toda uma atenção especial quanto a isso, porque a resolução dos problemas de conduta e conflito de interesses na governança corporativa são fundamentais para o sucesso do negócio, porque essa resolução de problemas e a conduta e o conflito de interesses, a gente consegue exemplificar como, por exemplo, conflito de interesses, a gente tendo um diretor fazendo um contrato, assinando um contrato, ou burlando uma licitação, fechando contrato com um ente público, tendo um conflito de interesse ali devido à proximidade dos dois. Muitas vezes pode não ter até irregularidade, mas existe um conflito de interesse que pode macular o processo. Então temos que ter todo o cuidado possível para observar a neutralidade dessas situações, porque por mais que talvez uma conduta não seja ilegal, muitas vezes é imoral. E a gente tem que observar tudo isso, a corporação tem que ter todo esse cuidado, porque tudo é observado pela sociedade. E as pessoas têm que ter isso em mente. E os problemas de conduta, né? Nós temos, por exemplo, colaboradores que podem furtar a empresa, podem fazer coisas erradas que a empresa não detém conhecimento, mas tudo isso tem que ficar bem explícito. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre o código de conduta, mas tudo tem que ficar muito explícito no código de conduta, as punições para os responsáveis por prejudicarem a corporação, fazendo com que iniba esse tipo de atitude. E a relação dos diretores de conselhos com as partes interessadas. Exatamente isso que foi mencionado. Temos que ter todo o cuidado possível para que no futuro não gere problemas desnecessários para a continuidade da corporação. O relacionamento da organização com a sociedade. Nós tivemos aí um caso de corrupção, né, que foi o da Odebrecht, que eu gosto muito de mencionar, que essas pessoas não foram bem aceitas, até porque a corrupção ela é um câncer para o país e toda a diretoria demorou a entender isso e reconhecer um erro. Recordo-me que assim que começou o processo de delação, um dos diretores disse que dedo duro, desculpa o termo, né, mas que condenando a delação premiada e dizendo que essas pessoas estavam fazendo de maneira incorreta. E logo depois a gente viu que a cadeia fez bem e essa pessoa conseguiu reconhecer o erro dela para com a sociedade. Porque ela tinha que reparar esse dano, mas talvez tenha sido um pouco tarde. Foi decretada, inclusive, a recuperação judicial da Odebrecht, que é uma empresa que tem uma história, né? Que vem do pai, que vem lá de trás. Então, assim, todo cuidado é pouco, visando o princípio da continuidade. E aí, o código de conduta, que são um conjunto de normas internas, né, que todos os colaboradores devem observar. E que, não sendo observado, pode ser responsabilizado e fazendo até com que um determinado setor, todos sejam demitidos, né? E que tenha uma renovação em função da contaminação. Nós temos aí alguns princípios que quem atesta nota não pode fazer a venda e tudo mais.
Então, temos algumas coisas que a gente tem que ter um controle, porque existe uma separação de algumas situações para que um setor não contamine o outro, tendo uma distância razoável entre eles, para que essa empresa consiga cumprir com o seu objetivo e resguardar, em especial, o seu patrimônio. E esse código ele está intimamente relacionado com a cultura da empresa e deve orientar quais os canais de denúncia ou resolução de questões éticas. Por exemplo, assédio. Nós não temos só assédio sexual, mas temos diversos outros assédios. E o moral, né? Então, todo esse código de conduta tem que deixar claro qual o papel da gestão, qual o papel do conselho de administração, o que deve ser feito com cada um que descumprir esse código. É fundamental que tudo isso seja levado em consideração para que essas pessoas não observem isso só com a intenção, com medo ou com receio de alguma coisa, mas que saibam que se entraram ali, elas estão de acordo com aquelas condutas da empresa, tá? Elas estão naquele processo cultural e que elas têm que observar aquelas normas caso queiram continuar trabalhando ali, né? E aí nós vamos caminhando para os princípios. Os princípios, eles são a base de sustentação da governança corporativa e é indiscutível, é muito difícil que uma empresa consiga ficar de pé sem a prática desses princípios com uma determinada, um determinado cuidado, né, em específico e com a transparência devida. Se uma empresa não tem transparência, ela não consegue levar a ideia do que é o negócio dela para todos os outros, em especial os investidores. E as informações que devem ser levadas ao conhecimento de todos que participam ou não são todos os fatores tangíveis e intangíveis. Tem muitas coisas que a gente não consegue visualizar, mas que podem causar muitos problemas no futuro para uma empresa. Como, por exemplo, foi mencionado por mim aqui, um processo de assédio. Se um processo desse é levado a público sem conhecimento dos seus sócios ou até mesmo no conselho de administração, e todos são pegos de surpresa. O que a sociedade vai pensar de uma pessoa talvez que não tenha punido e tenha aceitado um processo de assédio dos seus diretores, por exemplo? O que isso pode refletir de uma maneira intangível para a corporação? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e que as informações devem ser confiáveis e devem ter o conhecimento, os acionistas, né, funcionários devem ter conhecimento da tomada de decisão. Tudo isso, ela reflete nos números da empresa. E a transparência é essencial para que todos saibam aonde estão pisando e se querem continuar pisando ali ou não, né? Equidade. A equidade de todas as partes interessadas, ela é fundamental, como a imagem aqui determina, ilustra, né? O tratamento justo e igualitário para todas as pessoas. Matheus, exemplifique isso daí, porque eu adoro exemplificar, para que fique bem claro para todos vocês como funciona a equidade. Será que um investidor, o menor investidor da corporação, ele merece um tratamento diferente, um tratamento reduzido em função do maior investidor? Ou todos eles são investidores, independentemente da quantidade? A gente tem que deixar claro que a equidade entra aí, porque a informação que é levada para um também tem que ser levada para outro. Tudo isso é um tratamento justo e igualitário.
sem esquecer de contextualizar os direitos e deveres, expectativas e necessidades, além dos interesses de cada um, que tenha ele participação ou não no negócio. O que eu mencionei foi de participação, mas quem não tem também? Quem não tem participação no negócio, mas imagina ter. Se essa pessoa não tem a informação coerente, por exemplo, que nós temos exemplos aí de empresas que talvez tiveram alguma contaminação, vamos colocar uma empresa de suco que teve uma contaminação num determinado... Não, vou exemplificar melhor. Uma concessionária, né, uma empresa de veículos, que teve uma determinada linha com problema que vai ter recal. Será que isso não deve ser levado a público de imediato para que não aconteçam acidentes e que quem vai investir tenha ciência daquelas dificuldades? Isso é um processo de equidade. A informação e a transparência devem ser levado a todos. O tratamento deve ser justo e igualitário, sem incentivos para nenhuma das partes. Todos têm que ter esse tratamento. E é fundamental que seja levado ao conhecimento de todos, né? E aí vai a nossa área, que é a mais importante, que todos devem disponibilizar essas informações e levar não só para os sócios, para o conselho de administração, para os colaboradores. Nós, da contabilidade, devemos deixar claro que a prestação de contas ela é o fator mais importante para a tomada de decisão dos gestores. Vocês já pensaram uma prestação de contas atrasada, o tanto de prejuízo que deve dar para uma empresa? Nós temos exemplos aí na Bolsa de Valores que quando uma prestação de contas trimestral ela apura lucro ou prejuízo, o tanto que ela reflete nas ações da empresa, se está acima das expectativas, se a empresa está dando continuidade ao que se propôs no início do ano em investimentos ou não, se a produção aumentou de acordo com as expectativas. Então, tudo isso é extremamente necessário levar ao conhecimento de todos os participantes, diretos e indiretos, e quem não participa também. Todos devem saber que a contabilidade no processo de prestação de contas é fundamental. E o profissional da contabilidade é a estrela desse filme, né? E ele, se possível, tem que levar para todos essa mensagem. E de uma maneira compreensível e tempestiva. Por quê? Eu já falei da tempestividade, mas de maneira compreensível porque nem todos os sócios têm o mesmo conhecimento. Temos sócios semi-analfabetos, temos sócios de tudo que é jeito. Então, a gente tem que levar uma linguagem simplificada, fazer a extração dessas informações e levarmos de uma maneira traduzida para todos esses investidores ou não, porque a empresa fazendo isso, ela traduz e deixa claro o seu comprometimento com especialistas ou não, mas que ela tem esse compromisso com as pessoas que querem o bem dessa corporação. Então, é mais uma dica fundamental para que a contabilidade seja levada em consideração e seja reconhecida como uma das mais importantes dentro da corporação no processo de governança, tendo isso como base nos princípios, né? E a responsabilidade da administração. De maneira bem resumida, reduzir as externalidades negativas da empresa e aumentar as positivas. Esse é o papel da responsabilidade da administração. Como que essa administração vai fazer isso? A gente tem o papel da... Vamos colocar aqui, exemplificar. Odebrecht, mais uma vez a Odebrecht, que é um exemplo bem bacana, mas melhor ainda, vamos colocar a questão do Eike Batista, né? A responsabilidade da administração. Até pouco tempo ele era um dos mais ricos do país e foi pego, né? E a gente verificou que ele talvez não fosse o homem dos negócios como todos imaginavam.
ele teve um empurrãozinho e teve coisas não muito legais por trás, pelos bastidores, né? Isso foi levado ao conhecimento e o que aconteceu? O Eike Batista está com pedido aí de recuperação judicial, de falência e tudo mais. Não me recordo se teve de falência também, né? Mas creio que sim. E reduzindo essas externalidades negativas, deixando claro o compromisso da corporação perante a sociedade, a gente consegue aumentar as positivas. Exemplo clássico disso, apesar da empresa ser estatal, é a Petrobras, que conseguiu recuperar ainda um nível no mercado, apesar de ser processada nos Estados Unidos por investidores e tudo mais, mas que negociou, conseguiu ali amenizar, administrar os conflitos e aí conseguiu também aumentar as expectativas positivas, contrário ao que aconteceu com o Eike Batista, que está cumprindo a sua penalidade, mas que foi responsabilizado pelos seus fatos e atos, né? Mas isso implica em zelar pela viabilidade financeira das operações e pela manutenção de seus diversos capitais: financeiro, humano, social, ambiental, intelectual e reputacional, pessoal. Então, no curto, médio e longo prazo. Esses exemplos, eu creio que tenham deixado bem claro para todos vocês o que é que representa a responsabilidade da administração para todos. E caminhando para o fim da nossa palestra, os benefícios da implantação, né, da governança corporativa, que dentre tantos benefícios, a gente pode pontuar alguns aqui, que é a descentralização de gestão e, consequentemente, melhora no desempenho operacional. Isso é nítido e muitas empresas vão conseguir, aplicando todas essas medidas, os pilares e os princípios, com uma determinada força, outros com menos força. Então, assim, cada coisa vai depender, cada empresa vai conseguir implementar da sua maneira a sua governança corporativa, mas primando sempre por esses princípios e esses pilares. A maior clareza no desempenho da função de cada um dos stakeholders, os atores, diretos e indiretos. Então, tudo isso fica muito claro, qual o objetivo de cada um, o que cada um deve fazer para ajudar a corporação. E o alinhamento dos interesses, né, de todos os membros da empresa. Isso tem que fica bem claro com a implantação da governança, que muitos ficam perdidos. Será que o Conselho de Administração está, de fato, representando a diversidade da opinião dos sócios ou não? Então, isso tem que ficar bem claro, qual o alinhamento dessa empresa e o que ela busca. E todo esse processo de implantação vai ficar lógico, de uma maneira lógica para a sociedade e para todos os colaboradores também. O conhecimento antecipado dos riscos e oportunidades. Eu gosto de falar esse daí porque nesse momento de pandemia a gente consegue ilustrar, e eu particularmente pequei nesse quesito, porque eu imaginei, assim como muitos colegas, que 2020 era um ano de ganhar muito dinheiro, por isso eu investi demais, não dobrei a aposta, eu tripliquei, quadrupliquei e acabei não deixando uma reserva, porque eu imaginava que investindo tudo ia conseguir atingir os objetivos para o ano de 2020, mas eu esqueci de observar o regime da prudência, que a qualquer momento a gente pode ser atingido por um momento trágico como esse, e não estando preparado prejudica um pouco mais na sua retomada do negócio, que é o que eu vou sofrer um pouco e alguns colegas também, mas que com uma pitada aí de persistência, perseverança e muita vontade com o trabalho, a gente vai conseguir vencer essa batalha, essa situação complicada, assim como estamos vencendo, levando informação nesse maior congresso que a gente está tendo de contabilidade online do país.
Auditoria dos processos, que está ligado à contabilidade, ao processo de apuração, né, de irregularidades ou não, que deve ser levado ao conhecimento de todos, antecipando esses riscos e oportunidades também. A preservação do valor da organização. Nós temos que preservar e aumentar isso daí. Então, essa implantação do processo de governança corporativa tem essa preservação do valor da organização e um aumento, porque com a prática de todas essas situações, a implementação, o sucesso é evidente em todas as corporações, né? E aí a melhoria da imagem da empresa frente à sociedade e investidores. A gente tem sempre como exemplo o processo do Bradesco, né, com a Fundação Bradesco, essa imagem da empresa com a sociedade, o bom serviço prestado à sociedade, isso tudo tem que estar aliado com os investidores também. Então, assim, tudo faz parte do processo, a gente não pode deixar nada para trás e tem que levar tudo em consideração, porque faz parte de maneira direta e indireta do sucesso da organização. E o segredo, de vez em quando eu gosto de ser poeta nas horas vagas, né, e deixo sempre esse segredo ao fim para todos os participantes, todos os colegas que levam também conhecimento, porque o professor ele não só leva conhecimento, mas ele adquire também, muito mais adquire do que leva. E o segredo de todo negócio, de toda palestra, de tudo que você for aprender é que cada um constrói o seu próprio caminho e durante a sua trajetória acaba descobrindo a fórmula do seu próprio sucesso. Então, essa mensagem, ela deixa bem claro que nem tudo que se aplica numa determinada empresa, com a potencialidade em determinada empresa, você deve ter a mesma rigidez, talvez, ou potencialidade na sua empresa. Então, tudo depende muito. E você tem que observar tudo isso e fazer o seu próprio caminho. Isso tem que deixar claro, tem que ser deixado claro para todos os clientes e para você mesmo, que o seu sucesso ele depende muito de como você vai absorver essas ideias e como você vai aplicar, adaptando ao modelo do seu negócio, de acordo com os seus princípios e a sua conduta, a sua cultura empresarial. E vou encerrando por aqui. Agradeço demais a todos os participantes que dedicaram um pouquinho do tempo para observarem aqui. A governança corporativa é um assunto muito amplo que você deve se aprofundar cada vez mais. E aqui foi só um aperitivo, né, para que você se debruce mais no entendimento de tudo isso e que implemente vários processos aperfeiçoados na sua empresa de controle, de compliance, né, para que você tenha o sucesso que uma empresa sem controle, ela é como um carro desgovernado, né? Pode ser uma Ferrari, quanto mais ela corre, quanto mais ela tem um motor potente, ela não vai saber ser usada se ficar desgovernada. Então a gente tem que ter esse controle da corporação para que a gente consiga cumprir o nosso objetivo. Não só financeiro, que é de lucro, que a gente vê muito, que as empresas, o nosso papel de contador é de orientar, de deixar claro para o empresário os regimes de tributação, por exemplo, que muitos acham que o adequado é o processo de lucro real, por exemplo, mas aí a gente vê que, por que o de lucro real? Aí o empresário vai falar, porque eu estou tendo prejuízo, mas o objetivo dessa empresa é ter lucro, então procure outro ramo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E o processo de controle é isso, você ter a rédea do negócio e deixar claro para o empresário que ele tem que tomar as decisões de maneira racional, com as informações hábeis para tudo isso. E a contabilidade é isso. É informação para toda a sociedade, não só para as empresas, mas para toda a sociedade. Encerro por aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até o ano que vem. Até mais, hein? Estou nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn e Facebook. Estou lá também para compartilhar conhecimento, trocar figurinhas e estamos à disposição sempre, no objetivo de levar informação e interagir com toda a classe, fazendo com que a gente cresça junto na profissão. Obrigado e até mais.